O Cavaleiro em Eterna Regressão. Capítulo 6. Suas mãos deveriam ter rasgado. Cada dia que se repetia era aproveitado valiosamente por Encrid. Ele nunca desperdiçava nenhum deles. Eu sou apenas mediano. Quando se tratava de esgrima, ele não era um prodígio ou um gênio, muito menos um talento nato. Após a 8ª falha, Encrid pensou. Tentei terminar uma refeição com apenas um garfo cheio. Longe de ser um gênio, ele nem sequer era um prodígio ou um talento. Encrid dividiu suas tarefas. Avance meio passo de cada vez. Não havia nada tedioso. Os dias repetitivos, junto com a habilidade crescente, eram como um vício. Encrid achava essa situação imensamente agradável. Há muitos pontos bons. Acima de tudo, a melhor parte era poder experimentar constantemente batalhas reais, e essas experiências eram intensas, fazendo-o arriscar a própria vida. Encrid fazia pleno uso disso, aproveitando ao máximo seus dias. Ele treinava o coração da fera e aprendia novas técnicas de espada até ir para o campo de batalha. Além disso, o tempo repetitivo também o fazia memorizar os eventos que aconteciam ao seu redor. O jogo no quartel vizinho durante o café da manhã era um bom exemplo. Maldição! Você trapaceou, não foi? Trapacear? Seu bastardo! Eu só tive sorte. Uma cena matinal familiar. Não era trapaça. Tendo visto isso várias vezes, ele sabia. Os dados sempre rolavam os mesmos números, e Encrid estava ciente disso. Passando por isso, ele passou outro dia. Repetindo. As batalhas reais recorrentes ampliaram a perspectiva de Encrid. Mais precisamente, ter bastante tempo para pensar ampliou seu leque de pensamentos. Não há necessidade de desviar especificamente uma flecha para salvar Bel. Isso era algo que apenas um mercenário de primeira classe poderia fazer. Encrid desistiu claramente, e ao fazer isso, ele poderia salvar Bel. Tudo o que ele precisava era de um escudo mais robusto. A flecha cravou-se no escudo redondo. Não importa o quão habilidoso fosse um arqueiro, era impossível perfurar o crânio de um soldado escondido atrás de um escudo. De onde diabos você saiu? Bel, que havia caído, perguntou com olhos arregalados. Quanto tempo você planeja ficar rolando no chão? Levante-se rápido, vamos. Depois de limpar grosseiramente o suor com as costas da mão, Encrid deu um chute nas nádegas de Bel. Tendo suas nádegas tocadas, Bel voltou ao campo de batalha novamente. Salvando aqui, conseguirei ver o rosto desse desgraçado amanhã. Quem sabe? Ele apenas escolheu isso como primeiro ponto. Cortar o campo de batalha para salvar Bel era o pequeno objetivo que Encrid havia estabelecido. Ele o alcançou na 25ª repetição. Maldição! A Madre Superior não tem nada contra você. Quando tiver tempo, salve-me também. Em vez de salvar a escória de outra unidade. Era rotina para Ren surgir de repente por trás e soltar disparates. Toda vez que ele salvava Bel, ele cuspia palavras loucas com um repertório diferente. E cada vez, Encrid respondia à altura. Mãe referia-se a uma freira responsável por um mosteiro. Você está excomungado. Você parece muito sujo. O mosteiro não aceita ninguém que não seja crente. Excomunhão significa ser mandado embora do abraço da mãe. Em outras palavras, ser expulso do mosteiro. A piada era bastante sofisticada para uma conversa com Ren. Que mundo sujo vivemos, discriminando com base na aparência, puf. Como sempre, Ren saiu sem se deixar abalar. Ele estava indo atrás de algum cara com olhos de águia. Não precisava dizer para Encrid saber. Mesmo depois de repetir o dia cerca de 50 vezes, Encrid ainda não conseguia derrotar o soldado inimigo que o esfaqueava. Ele conseguiu bloquear o ataque várias vezes por sorte. Mas naquele momento, alguém surgia do lado e esmagava sua cabeça com um martelo. Não há necessidade de prolongar isso. Disse o cara que esmagou a cabeça de Encrid. Encrid nem sabia como foi atingido. De repente, tudo girou, e o chão vinha ao seu encontro. Ele não tinha a mente para balançar a cabeça. Ele apenas sentia um líquido pegajoso escorrendo pelo rosto. Quando recuperou um pouco os sentidos, percebeu que estava de joelhos, tendo deixado cair sua espada. Isso deve ser doloroso, misericórdia. Então uma lâmina perfurou sua garganta,
forçando-o a se debater em agonia. A lâmina cravando-se em seu pescoço. Uma dor desconhecida percorreu seu corpo. Parecia que sua garganta estava sendo esculpida com um ferro em brasa, embaralhando seu cérebro. Morrendo, Encrid piscou. O sangue em seus olhos tingiu o mundo de vermelho. Além daquela visão ensanguentada, os olhos vermelhos do soldado inimigo empunhando a espada podiam ser vistos através da viseira do capacete. Eles não eram realmente vermelhos, mas assim pareciam no momento. Um arrepio superficial permanecia nos olhos do inimigo. Tendo morrido tantas vezes, ele viu todo tipo de coisa. Isso também era graças ao coração de uma fera treinada. Que pervertido! Não era o ato de conceder misericórdia que era o objetivo, mas o prazer de matar que levava à sua morte. O desgraçado sempre enfiava a lâmina no pescoço e a puxava lentamente. Ele poderia estar se excitando ao sentir o último suspiro dos outros através da espada. Mesmo percebendo isso, Encrid permaneceu calmo. Tendo superado inúmeros momentos de morte, uma ousadia natural se instalou. Era apenas natural. Então, o quê? Você está secretamente aproveitando um encontro em algum lugar. Na 86ª vez, Ren de repente disse. Encrid franziu a testa com as palavras de Ren. Que tipo de absurdo é esse? O quê? O coração da fera. Você aprendeu isso comigo, mas não há como você ter treinado até esse ponto sozinho. A lâmina do machado parou a meros centímetros do olho de Encrid. Se tivesse chegado mais perto, a pressão do vento sozinha poderia ter danificado a córnea. Graças a isso, Encrid só podia ver metade do rosto de Ren além da lâmina do machado finamente afiada, mas mesmo em tal momento, sua respiração não vacilou. A força trazida pelo coração da fera. A ousadia que lhe permitia resistir mesmo quando sabia que a dor estava por vir. Encrid, olhando além da lâmina do machado para os olhos questionadores de Ren, pensou. Então isso pode acontecer também. Ao repetir o dia, o coração da fera foi treinado, então deve ter sido uma situação ridícula para seu professor original. Ele só percebeu isso agora porque Ren era o tipo de membro da equipe que não se importava com os detalhes. Ren pode falar muita bobagem, mas não era do tipo que questionava as coisas. Exceto quando se tratava do coração da fera, já que ele mesmo o ensinou. Encrid não fez nenhuma desculpa esfarrapada. Não havia necessidade disso. Depois de pensar no dia, ele poderia apenas fazer ajustes no próximo dia repetitivo. Tum! Ren puxou de volta seu machado. A visão de Encrid se clareou. Nem mesmo um arranhão foi deixado em seu rosto. Ren manuseava o pesado machado como se fosse sua própria mão. Puxando de volta o machado, Ren coçou a cabeça com o cabo do machado. Eu não entendo. Estava me perguntando se você aprendeu com alguém além de mim. Mesmo enquanto falava, seu rosto parecia questionar a plausibilidade de suas palavras. Encrid era o líder do 4º esquadrão, e essa maldita equipe não ouvia ninguém além dele. Depois de aprender o coração da fera com Ren, Encrid nunca deixou a equipe. Então, mesmo se quisesse, ele não teria tido tempo para aprender. Ren observou Encrid de perto. A menos que ele tivesse aprendido secretamente durante o turno da noite. Não, isso também era implausível. Sua habilidade com a espada é boa o suficiente para que você pudesse morrer esta tarde e isso seria Entendi. Mas como apenas seu coração se fortaleceu. Que coisa para se dizer. Ele morreria esta tarde. Ren não sabia de nada, mas suas palavras inadvertidamente acertaram em cheio. Eu sobrevivi à morte cerca de 80 vezes. Encrid respondeu vagamente, pensando. Ele não poderia aprender mais sobre o coração da besta com Ren, nenhuma desculpa poderia dissipar completamente as dúvidas deste homem da tribo bárbara. Eu não posso exatamente dizer. Eu aprendi com você todos os dias enquanto os dias se repetiam, e através da morte, me tornei assim. Mas ele poderia disfarçar. Ren não era tão rigoroso. De fato, era assim. Não havia necessidade de gastar tempo com isso. Vamos dizer que isso é verdade. Às vezes, a deusa da sorte deixa cair uma moeda sem querer. É um ditado comum para um soldado que sobrevive por pura sorte em coincidências imprevistas. Isso se aplica mesmo ao dominar uma técnica secreta tão avançada. Se não, e daí? Se Ren estivesse satisfeito, isso era o suficiente.
Graças a isso, está mais interessante do que antes. Minhas habilidades melhoraram. O que você tem feito em segredo? Algo dolorosamente próximo à morte. Encrid não estava mentindo. Certo, um homem deve ter alguns segredos. Isso é o que faz o homem. Você me conhece? Ren não se importava com isso também. Assim como antes, ele pegou seu machado e não disse mais nada. Mais uma rodada? Ren, segurando o machado, perguntou. Encrid silenciosamente pegou sua espada. Se salvar o soldado caído Bel era o primeiro objetivo. O segundo e último objetivo era matar o homem que sentia um prazer com cada morte. Ele estava bem preparado para isso. No 101º dia, era hora de um duelo com Ren. Encrid flexionou seus músculos enquanto recuava o braço. Ele esticou o pé esquerdo à frente, visando pisar no pé de Ren. Ren rapidamente retirou o pé. E vendo isso, Encrid, em vez de pisar no pé de Ren, torceu a cintura com o pé esquerdo plantado no chão e balançou a espada com toda a sua força. O pé era uma finta. Era um movimento antecipando a retirada de Ren. Ele exerceu força nos músculos e balançou sua espada. Por um momento, Encrid viu o braço de Ren girar de maneira irreal. Tão irreal que até o machado em sua mão parecia se dobrar. Clang! Tudo aconteceu num instante. A lâmina do machado se dobrou e depois disparou como um raio, acertando a espada que Encrid segurava. A espada voou para cima. Escapando da mão de Encrid, a espada giratória subiu no ar e depois caiu com um baque no chão. O som foi feito pela lâmina da espada batendo acidentalmente em uma pedra no chão. A espada rolando era visível aos olhos. Vamos ver. Ren se aproximou abruptamente e agarrou o pulso de Encrid. O choque de soltar a espada fez sua mão tremer. Ren olhou para a mão de Encrid, clicou a língua e disse: Isso deveria ter sangrado um pouco. O quê? Balançando o machado tão imprudentemente e depois dizendo uma coisa dessas. Aquela estocada foi boa, muito boa, mas estava faltando algo. Não consigo explicar bem, mas sua pegada deveria ter sido rasgada. Você não deveria simplesmente ter largado a espada. Não largue a espada nem na morte. Encrid levantou a voz, uma frase que ele tinha ouvido inúmeras vezes de seus professores de esgrima. Viver cada dia repetitivo é uma tarefa cansativa. Encrid lembrava o início de cada dia um pouco diferente. Ele sempre teve uma memória melhor do que a média desde jovem. Até agora, essa memória não tinha sido de muita ajuda na esgrima, mas agora era útil, especialmente ao relembrar o que aprendeu com seus professores. Isso era o que ele estava fazendo agora, relembrando enquanto falava. Que tipo de bobagem é essa? Se necessário, jogue a espada no rosto do oponente. Vamos com calma. Aquela estocada anterior, onde você estava mirando? Ren disse, soprando seu fôlego. Encrid não conseguiu responder facilmente. Aquela estocada era sua técnica secreta. Ele a tinha roubado sendo esfaqueado no pescoço por soldados inimigos mais de 100 vezes. Desde a postura geral, a posição dos pés, a mudança do centro de gravidade ao usar a espada, o movimento dos músculos, a direção dos dedos do pé, até a forma da mão segurando a espada. Ele tinha roubado e imitado tudo. Aquele golpe de espada anterior parecia decente, mas, droga, é difícil explicar. Olhe para isso. Ren deixou o machado pendurado e desenhou um grande círculo no chão de terra. Era do tamanho de uma cabeça humana. Vamos dizer que nosso alvo está em algum lugar por aqui. Dizendo isso, Ren girou o machado acima do círculo e então fez um ponto com uma estocada. Mas, na realidade, vamos para cá. A princípio, Encrid se perguntou sobre o que ele estava falando, mas talvez o tempo gasto aprendendo com professores de esgrima não fosse em vão. Apesar da explicação ruim, era como uma fruta em conserva que se assentava bem na língua, clara e compreensível. O ponto-alvo. O que estava embutido na estocada que ele acabará de realizar? Ele queria ser elogiado por ter feito bem? Queria ser reconhecido por ter mesmo um pingo de talento porque imitou bem? Qual é o ponto? Para que serve uma espada? Para cortar e esfaquear o oponente, uma arma para matar. Especialmente a estocada. É uma técnica básica na esgrima que visa um ponto. É frequentemente usada na esgrima com rapieira.
Ele ouviu que havia cavaleiros que usavam uma lâmina fina para esfaquear através das aberturas da armadura como sua arma principal. Eu realmente não consigo explicar melhor. Eu presumi que naturalmente iria desviar ou bloquear. Então você largou a espada tão facilmente. Mas aquela estocada anterior deveria ter sido decisiva. Apenas como: eu vou te esfaquear. Você não pode desviar. Você tinha que mostrar isso de forma convincente. Mesmo após falar, Ren estava reavaliando se havia explicado direito. Sendo um cara que joga em seu próprio ritmo, ele era terrível em explicar. No entanto, se a outra parte entendesse de alguma forma, então essa explicação, semelhante a um cachorro do vizinho latindo, poderia ser considerada excelente. Assim, para Encred, foi uma explicação excelente. Faltou confiança na minha espada. A estocada anterior era como a de um mercenário de terceira categoria. No 101º dia, Encred percebeu. E até o 123º dia, ele realizou uma estocada com força total. No 124º dia, o golpe de machado rápido como um raio de Ren rasgou sua pegada. Não apenas rasgou, mas explodiu. Sangue pingou de sua pegada. Encred riu disso, porque ele havia alcançado o que queria. Você perdeu completamente a cabeça. Não há nada mais perigoso no campo de batalha do que um aliado louco. Sabe? Por que você ainda está rindo? Vendo isso, Ren mostrou uma rara expressão de confusão, mas Encred não conseguiu parar de rir. Porra, pare de rir. Você parece um louco, sabe? Ren disse, testemunhando os eventos do 124º hoje.